Fala, Disnéfilos! Eu sou o Rafael Nunes e hoje, pois é, eu sei que essa crítica demorou bastante, na verdade eu tô devendo muita coisa pra vocês, eu espero em breve poder explicar o que aconteceu e o que vai acontecer com o canal daqui pra frente a partir de hoje. Mas, definitivamente, dessa vez estamos de volta com nossos vídeos diários aqui no canal Disnéfilos, hoje correndo atrás do prejuízo e falando de uma temporada, de uma série que já foi amada e já foi detestada pela minha pessoa. O que eu achei dessa terceira temporada? Bom, finalmente a gente vai conversar sobre isso. Mas, se você por acaso é novo no canal Disnéfilos, antes de tudo eu peço para se inscrever aqui, tá bom? E todo mundo aí deixa o like que ajuda demais pro canal continuar crescendo. E agora sim, vamos pro que interessa, roda a vinheta. High School Musical, The Musical, The Series, ou High School Musical, o musical, a série. Série do Disney Plus que chegou aí a sua terceira temporada e que inclusive já está renovada para sua quarta temporada. Temporada essa que eu estou com uma certa curiosidade de assistir, sim. Confesso pra vocês que a terceira temporada de High School Musical foi muito difícil de me dar vontade de ver. Eu não assisti os episódios semanalmente, conforme eram lançados, e nem assisti quando acabou a série. Eu tava meio sem tempo também, mas nem assim eu assisti, sabe? Demorou pra eu criar coragem pra assistir essa terceira temporada de High School Musical, The Musical, The Series. E o principal motivo pra isso é que eu tava meio que de saco cheio da série, sabe? O que aconteceu na segunda temporada, o tanto que a segunda temporada me decepcionou, me fez, infelizmente, perder a conexão com aqueles personagens. E por mais que eu gosto dos primeiros episódios, do segundo episódio pra frente, principalmente da série, da primeira temporada em especial, e gosto de alguns personagens, o meu desgosto com a segunda temporada me fez perder o interesse e qualquer tipo de vínculo emocional que eu havia criado com qualquer um daqueles personagens, né? E isso dificultou muito com que eu começasse a assistir a série de novo, né? Na verdade eu nem reassisti, eu só peguei dessa terceira temporada pra frente, e principalmente com que eu me apegasse novamente com esses personagens. Até porque a terceira temporada da série demora bastante para engrenar, pelo menos na minha opinião. Eu gosto bastante da nova dinâmica pensada para os personagens, dos novos personagens incluídos, né? E de a gente ter alguma coisa que chacoalhe um pouco essa turma para tentar dar uma diferenciada das outras temporadas. Gosto também da proposta, da tentativa de metalinguagem, já que estamos falando de um mockumentary, que é um documentário falso, né? O gênero documentário falso, digamos assim, né? E aí dentro desse documentário falso a gente tem uma gravação de um outro documentário, né? Então existe ali pelo menos uma oportunidade de você fazer um trabalho metalinguístico, um estudo metalinguístico, que não é feito, mas pelo menos existiu a boa oportunidade, a ideia estava ali, né? Mas apesar de tudo, tudo de bom que essa série poderia construir nessa terceira temporada, pelo menos na minha opinião, não é construído por completo. Existem coisas que não são construídas definitivamente, e o que a série acaba desenvolvendo, desenvolve pouco. Por isso que eu estou até ansioso por uma quarta temporada, porque o potencial que essa terceira temporada deposita dentro da série novamente é muito grande, muito positivo. Então eu acho que tem muita coisa legal que dá pra tirar, né? Muito suco bom que dá pra tirar dessas novas frutas incluídas. Mas vamos por partes. Primeiro, esse documentário que está sendo gravado ali dentro da série. Eu gostei muito da ideia proposta, mas eu não gostei da execução. A série demora bastante para engrenar, como eu já falei com vocês, né? E quando a série insere essa ideia de um documentário ali dentro, é uma ideia que eu achei que traria uma dinâmica interessante para a série, né? Mas todos os conflitos que isso gera são muito superficiais e às vezes até meio inúteis para a trama principal como um todo de qualquer um dos personagens. Existia até um potencial para você desenvolver melhor os dramas e os conflitos dos personagens por causa desse documentário e dos desenrolares que ele acaba gerando ali, nas intrigas e etc. Mas nada disso é feito de maneira muito efetiva pela série. Inclusive tem um episódio todo cheio de intrigas que na minha visão é um episódio desperdiçado pela série, porque nada ali é realmente construtivo, né? Ou muito construtivo pelo menos. Se tem alguma coisa construída é muito pouco, e nada também é proveitoso no que diz respeito à comédia, sabe? Não tem nada nem de engraçado, fica só
só um episódio meio sem noção, meio retardado e inútil completamente dentro da série. Então fica esse problema, sabe? E outra coisa que essa ideia do documentário estragou, na minha visão, é a própria inclusão do Corbin Bleu como um dos personagens ali, sabe? Não gostei da maneira com que isso é feito, achei meio até desrespeitoso, então ficou meio sem graça, sabe? Eu acho que eles poderiam pensar numa outra dinâmica ali de inclusão desse personagem e numa outra maneira para gerar conflito através desse documentário. Na maneira com que isso é feito, apesar do desfecho meio que consertar tudo, ainda assim é sem graça, é desperdiçado e não gostei. Pra mim, não funcionou definitivamente. Agora, quando se trata dos novos personagens incluídos, eu gostei das novas dinâmicas. As dinâmicas entre esses personagens são interessantes e as dinâmicas que esses personagens acabam desenvolvendo com os personagens que a gente já conhecia também geram alguns novos possíveis conflitos que daria pra tirar alguma coisa dali. E aí, determinados conflitos a série aproveita bem, determinados conflitos ela não aproveita em nada. Mas pelo menos existe esse ar de novidade, né? Um ponto positivo é que todos os novos personagens, na minha visão, são muito bons, são carismáticos, interessantes e têm um desenvolvimento razoável, né? Inclusive, através desses novos personagens, a série mais uma vez mostra um de seus principais pontos positivos, que é a representatividade. Mais uma vez nós temos isso com bastante força aqui, né? Inclusive, a interação desses personagens com os que a gente já conhece também aflora algumas coisas que eu achei de uma relevância extrema da série, sabe? E em diversos diálogos e discussões interessantes, né? Vários dos conflitos e dos problemas que vários desses personagens novos e antigos enfrentam constroem algum tipo de discussão que, apesar de rasa dentro da série, pode ser estendida para fora da série, o que é muito legal, né? Sejam questões que envolvam a sexualidade, que aqui é muito presente, o que eu achei bem legal, e sejam questões também que envolvem o próprio você conhecer você mesmo, sabe? Que é uma coisa que tá até meio interligada com a outra, sabe? Mas você, às vezes, se impor os seus desejos por causa de uma pressão dos pais, como acontece com o EJ, por exemplo, ou você conseguir vencer os seus medos e sua ansiedade e, por exemplo, subir num palco e escalar uma parede de escalada, como no caso da Courtney. Então, esse tipo de coisa é muito interessante, sabe? Esse autoconhecimento, essa autodescoberta, esse vencer os obstáculos para atingir os objetivos, e quando se fala de autodescoberta também, essa coisa de você realmente se descobrir sexualmente também, sabe? Do que você realmente gosta. Tudo isso está bem presente na série, apesar de estar presente de maneira rasa, mas ainda assim serve muito bem para novamente abrir a discussão, para que essa discussão possa sair da série e continuar dentro do nosso dia a dia. Isso já vale demais. A respeito dos personagens que a gente já conhece, aqui talvez seja mais um dos pontos fracos da série nessa terceira temporada, porque a série, na minha visão, pelo menos, se torna um pouco repetitiva. A única coisa que traz um refresco para a série são realmente as interações entre personagens antigos e novos. Quando a gente tem os personagens antigos interagindo entre si, vira sempre um repeteco daquilo que a gente já viu ou na segunda ou na primeira temporada. E por mais que a gente entenda que adolescentes, jovens, né, eu inclusive, vivemos a paixão com muita intensidade, vamos dizer assim, e uma hora gosta, uma hora odeia, e volta e não quer mais, e te amo e te odeio, e esse tipo de coisa, sabe? Que esse tipo de conflito existe, ainda assim, nessa repetição e esse vai e vem que acontece na série com alguns determinados personagens, em especial o Rick, a Gina e o EJ, deram uma boa mexida de saco, sabe? Eu já não tava mais interessado nesses conflitos. Confesso pra vocês que eu tava muito mais interessado, por exemplo, no problema daquela personagem, se eu não me engano, chama Melina, eu acho que é Melina, com o irmão dela e com a ex-namorada dela, por exemplo. Ou, por exemplo, num eventual triângulo amoroso que a série faz que vai acontecer, mas nunca acontece, entre o EJ, a Gina e aquela menina que fez Zombie, sabe? Então, tipo, esse tipo de conflito era novidade, mas a série nunca deposita todo o seu empenho e o seu tempo e as suas fichas nesses conflitos interessantes. A série novamente deposita suas fichas nos conflitos que a gente já viu e que estavam ficando desinteressantes. Isso pra mim é um grande problema da série. Outro problema que a série não conseguiu contornar é a ausência da Olivia Rodrigo, né? Sabe-se que ela não pôde estar presente para gravar tudo ali com os personagens principais por causa da sua turnê. Como eu disse, eu previ o futuro na minha primeira crítica de High School Musical, The Series, quando eu falei que ela poderia se tornar uma artista de muito sucesso como outras da Disney aí. Isso se concretizou, ela tá fazendo muito sucesso, tá fazendo uma turnê nacional e internacional.
então não deu tempo dela estar gravando tudo junto, sabe? E eu gostei da ideia de como fazer ela se separar do grupo. Agora, eu acho que a série podia ser mais honesta com a gente e com a personagem e simplesmente separar ela e deixar ela meio que de escanteio, assim como ela fez com outros personagens. O Seb, namorado do Carlos, o Big Red, amigo do Rick, namorado da menininha que eu esqueci o nome lá, e outros personagens, a própria Miss Jen, sabe? São personagens que ficam escanteados, até o próprio Corbin Bleu, né? É um personagem que fica de escanteio. Eu acho que seria mais interessante, mais honesto por parte da série, que a Olivia Rodrigo simplesmente saísse, que a Nini deixasse a turma e realmente fosse viver a sua vida. Aí, eventualmente, na quarta temporada, ela volta pra fazer uma participação especial, por que não? Ou no último episódio, como aconteceu, que eu gostei. Mas essa ideia de você ir lá e tentar desenvolver alguma coisa entre ela e as suas mães e o pai biológico, completamente desinteressante, sem desenvolvimento, sem graça, sabe? É só tempo perdido numa coisa que a série não sabe muito bem como desenvolver e encaixar ali. Que atrapalha bastante a dinâmica principal, inclusive, que era o que a gente estava acompanhando ali no acampamento. Mas o probleminha que me incomodou, High School Musical, The Musical, The Series, definitivamente desaprendeu de como encaixar as músicas dentro dos seus episódios, sabe? Sempre me pareceu, em todas as músicas, sejam as músicas originais, que por sinal novamente são muito boas, sejam as regravações de clássicos de Camp Rock, ou de High School Musical, ou de Frozen. Sempre parece que as músicas foram pensadas primeiro e a série foi pensada depois para encaixar nas músicas, e não o contrário. E aí isso é um erro, né? Porque primeiro você tem que pensar na trama, no desenvolvimento dos seus personagens, no que vai acontecer na história. Depois você insere músicas ali se for necessário, se for conveniente, se for interessante, né? A série não faz isso. Sempre parece que, precisamos colocar tal música de Camp Rock, então vamos criar um probleminha para essa música fazer sentido. Agora a gente precisa colocar tal música de High School Musical, então a gente cria outro probleminha e insere essa música. Agora precisa ter uma música de Frozen que combine com a cena, então cria de novo mais uma cena artificial para a música combinar. E as músicas novas também. Sempre do nada surge um problema na cabeça de um dos personagens que não estava sendo desenvolvido só para vir uma música para esse personagem externar esse problema, sabe? Já que existia essa música e esse problema seria externado, por que não vir desenvolvendo esse problema desde o começo, sabe? Não, a série simplesmente puxa esses problemas do nada só pra colocar a música ali e depois às vezes até esquece os problemas. Isso atrapalhou bastante o desenrolar da série, sabe? Porque sempre parece que tem uma musiquinha interrompendo as coisas. Porque essa música, apesar de estar ornando com o que está acontecendo, esse acontecimento sempre me parece artificial. Reforço, reitero, repito, todas as músicas são muito boas, desde as músicas originais, que eu gostei, apesar de nada superar até hoje as músicas da primeira temporada, pra mim, pelo menos a qualidade ainda é bem parecida, apesar de não atingir, né? E eu também gostei da qualidade das regravações de Camp Rock, de High School Musical e até de Frozen. Então, gostei do fato das músicas estarem lá, mas isso deveria ter sido feito de uma maneira melhor. No saldo final, dá pra dizer que eu voltei a gostar de High School Musical, The Musical, The Series. Como eu já mencionei na introdução do vídeo, tô curioso pela quarta temporada e tô novamente um pouquinho interessado em conhecer mais desses personagens, sabe? Se a segunda temporada pra mim foi um desastre, essa terceira pelo menos fica ali no meio termo, sabe? Não é divertida e apaixonante como a primeira temporada foi pra mim, mas não é a decepção que eu imaginava e que eu recebi na segunda temporada. Então, pelo menos me agradou, sabe? Os 8 episódios pra mim estão de ótimo tamanho, pra mim não precisa nem ter 10, mas se ficar de 8 em 8 já tá de ótimo tamanho. Então até que sair com um grande sorriso no rosto, ou um sorrisinho, vai sair com um sorrisinho no rosto ao final dessa terceira temporada, porque ela tem suas virtudes, principalmente nos diálogos propostos, nas novas dinâmicas apresentadas e nos novos personagens. Espero que a série mantenha essa atuada sempre em evolução daqui pra frente. Essa é apenas a minha opinião. Agora eu quero saber a opinião de você aí que tá me assistindo. Você concorda comigo? Você discorda de mim? Comenta aqui embaixo, tá bom? Eu sempre leio os comentários de vocês e sempre respondo os mais relevantes, então comentem. Se você gostou do vídeo e gosta do conteúdo do canal de Cinéfilos, inscreva-se e deixe o like nesse vídeo. Isso é muito importante para o canal continuar crescendo. Eu também te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais. Lá você vai encontrar mais conteúdo diferente desse que eu faço aqui no canal, além de ficar por dentro do meu dia a dia e das novidades por aqui, tá bom? É isso. Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!